Olá, professores. Bom, agora eu vim falar um pouquinho sobre a segunda parte da EP, que é a gravação de um vídeo, um podcast, falando sobre instruções a serem dadas, né, a proprietários quando se há a intoxicação por plantas tóxicas ou para evitá-la, né? E o meu grupo, a gente ficou responsável por... a gente escreveu a primeira parte sobre a intoxicação em equinos. A gente sabe que quando a gente fala em equinos, o nosso contato ele não vai ser direto com o proprietário em si, mas sim ele deve ser com quem realiza o manejo, com o peão, com quem vai estar ali na prática todo dia, que possa nos ajudar, porque nesses casos eles são os nossos aliados. Então, como a gente sabe que eles não têm muito conhecimento fisiológico de sintomas e tudo mais, a gente tem que usar uma comunicação mais figurada possível, para eles poderem entender o que a gente está querendo dizer. Então quando a gente fala em tratamentos de prevenção, de controle de plantas tóxicas, a gente tem os 3 tipos de tratamento, que é o preventivo, o paliativo e o curativo. O preventivo em si, ele vem falando mais sobre prevenir a infestação, prevenir que haja o desenvolvimento dessa planta no local. O paliativo é quando a gente sabe que já tem a ingestão, o animal já está ingerindo aquela planta, entendeu? Já está uma ingestão crônica, só que a gente tem que cessar ali, por mais que a gente não tenha tido ainda resultados de intoxicação em si, a gente tem que cessar ali esse acesso. E o curativo, que é quando o animal apresenta, né, pro tutor ou pro peão sinais de intoxicação, e a gente tem que procurar a fundo qual vai ser a maneira de tratar e de curar essa infestação na pastagem, tá? Então a gente tem que fazer os cuidados com a zona de pastagem, né, que é onde o animal vai ficar, quais são os piquetes, se ele tem que fazer rotação de piquete, quem faz o manejo sempre tem que estar observando se tem lotação, né, porque quando há lotação o animal vai procurar outros tipos de planta para consumir, se tem a qualidade da pastagem, né, se a pastagem em si tem qualidade ou se ele vai precisar procurar ingerir outras plantas também palatáveis, e quando o animal tem acesso à sede, porque a gente tem que fazer o controle não somente no piquete onde o animal fica, mas assim, quando ele vai a provas, quando ele vai, vamos dar uma volta, vai acessar a sede, ou vai em outras fazendas, andar a cavalo e tudo mais, a gente sempre tem que ter esse controle, porque há plantas que mesmo com pouca quantidade ingeridas podem gerar sintomas de intoxicação, e a gente sabe que o animal, que o cavalo, ele tem um aparelho digestivo muito delicado, tá? E a gente tem que fazer a detectação dessas plantas tóxicas. Então, a gente tem que instruir diretamente o proprietário ou quem faz o manejo. Viu alguma planta diferente? Tira foto, coleta uma exemplar, né, para quando você for ver o veterinário ou você mandar no WhatsApp, mandar mensagem, vídeo, para a gente poder fazer o quanto antes a detecção dessa planta como tóxica ou não, porque daí a gente já descarta, né, ou às vezes isso aí pode ser explicativo para algum sintoma que o animal está sentindo, tá? Então fez a detecção, mostra foto, você como veterinário apresenta, essas aqui são as imagens de plantas que são tóxicas para cavalo, você já viu alguma dessas na propriedade, ou o próprio, quem faz o manejo propriamente vem e traz para o veterinário, eu vi essa planta aqui, né? Porque a curiosidade, ela nunca é demais, tá? Então detectei a planta, tenho que cuidar para saber se ela é uma planta tóxica ou não. Beleza, é planta tóxica. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer o controle mecânico, tá? Controle mecânico com a importância em não realizar nenhum tipo de impacto ambiental. Tá, quais são os tipos de controle mecânicos? Desenraizamento, que é o que vai tratar de verdade, né? Que você vai tirar desde a raiz da planta. O corte manual, que normalmente você faz quando os piquetes são menores, né? Quando você não precisa de enxada em si, você vai cortando e tal, só que você não consegue tirar a raiz, então ela não é tão eficaz. Queimadas. As queimadas, elas não são, né, para nós... indicadas por quê? Porque ela vai estragar a pastagem também. E a gente sabe que as plantas tóxicas, elas crescem antes mesmo das gramíneas, antes mesmo da pastagem. Fazer o controle com herbicida, que é algo que gera impacto ambiental, então ela não é tão viável. E a gente faz controle biológico, que é o uso de inseticida, de insetos, de fungos, só que daí isso exige maior conhecimento para fazer, tá? Então, professor, esses são os tipos de controle que eu posso fazer. O mais indicado é o desenraizamento mesmo, seja ele manual, com enxada, ou quando você faz uso de algum tipo de
de implemento agrícola, só que, né, isso depende justamente do tamanho da pastagem, só que as instruções em si, elas devem ser de um assunto mais figurado, mostrar, apresentar para o proprietário qual é a planta, coletar exemplares, tá? Isso tudo vai fazer com que lá na frente não haja uma intoxicação, tá? E é assim que a gente faz os tratamentos preventivos para intoxicação por plantas tóxicas em equinos.